Graça e paz, Shalom, Adonai a todos. Quero nesse vídeo falar um pouquinho a respeito do casamento da época bíblica, do casamento judaico, né, na época do Velho Testamento, na época de Jesus Cristo, e a noiva, né? Porque o que nós somos? Nós somos a noiva aguardando o noivo. Em que fase, né, nós estamos como noiva? E o que a Bíblia fala a respeito disso? Se nós formos ver, a Bíblia fala de Gênesis até Apocalipse, sobre essa aliança de casamento entre a noiva e o noivo, entre a igreja e o Senhor. E o casamento na época de Cristo, na época judaica, até mesmo o casamento lá no Oriente Médio, hoje ainda, não é tão romantizado como o casamento que nós aqui no Ocidente, né, fazemos, que é aquele casamento com todo esse ritual que nós temos hoje. Então os rituais eram bem diferentes. Então, para nós entendermos bem os textos bíblicos, entendermos o que o Senhor estava falando a respeito da noiva, do noivo, em qual fase estamos, nós precisamos voltar a entender como que era aquela época, como que era dentro da cultura judaica, como que era feito então o casamento. E nós vamos pegar um texto que está aqui em Gênesis 24, vamos ler do verso 1 até o verso 4. Fala assim: E era Abraão já velho e adiantado em dias, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse a Abraão a seu servo mais velho da casa que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas queirás a minha terra e a minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Se porventura não quiser seguir minha mulher a essa terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saístes? Abraão disse-lhe: Guarda-te que não faça lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, que me falou e que me jurou, dizendo: A sua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo diante de tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então Abraão aqui, né, já estava velho e preocupado, né, com Isaque, com quem que Isaque queria casar. Então ele chama, né, o seu servo Eliezer, né, e fala com ele assim: Faze-me um juramento que você vai lá na minha terra, no meio da minha parentela, buscar uma esposa para Isaque. E aí ele manda Eliezer colocar a mão debaixo da sua coxa. Na verdade, ele colocava a mão ali perto dos órgãos genitais, porque ali estava o quê? A semente, né? A semente sai dos órgãos genitais, né? E aí, ali estava sendo jurado, né, por toda uma descendência, pela descendência de Isaque, né, da qual nasceria o Messias. Então era um juramento muito sério, muito sério. Tão sério que Eliezer falou assim: se a mulher não quiser me seguir, aí ele falou: se ela não quiser te seguir, você vai ficar livre desse juramento. Então essa fase, né, o casamento judaico, ele é cheio de fases. Então essa primeira fase é a fase da escolha, é a fase da escolha. Por isso nós podemos entender o noivo, né, era a família. Dali veio essa maneira que a gente fala casamenteiro, né? Isso existe ainda lá um pouco no Ocidente, aquela pessoa que faz a ligação entre as famílias. Primeiro, essa pessoa procura as famílias e conversam com as famílias, né? Nossa, eu conheço a família de fulano, que tem uma noiva, que tem uma filha muito assim, conheço fulano. E aí eles promovem o encontro dos dois, né? A família quando a família aceita, então então que faz o encontro dos noivos. E esse encontro geralmente é num lugar público, sem toque. É o encontro para que eles possam conversar, que eles possam ver, né, se eles têm os mesmos planos, os mesmos sonhos, se eles têm compatibilidade, né, naquilo que eles querem, nos seus planos. Então isso aí, essa primeira fase se chama
Shidorim. Né? Então esse Shidorim, ele acontece muito ainda, até hoje, né, na nação de Israel. Então primeiro eles vão para um lugar público para eles se conhecerem, né, falarem a respeito do seu sonho, dos seus planos. E interessante que nós podemos ver algo. Jesus fala lá em João 15,16. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Então é o noivo que escolhe a noiva. Por isso que lá está escrito que é o Senhor que nos escolheu. Aí nós podemos entender, né, perfeitamente esse versículo. O Senhor nos escolheu como noiva, porque era o noivo que escolhia a noiva. E aí nessa fase, irmãos, de conhecimento, nós estamos nessa fase ainda, né, que o Senhor nos escolheu, nessa fase de conhecimento. E tem que ter algumas bases, né, dentro dessa fase, que é amor, fidelidade e santidade. Por quê? Porque essa é toda uma base de uma aliança, de um casamento. De um casamento. Então, o amor, né? Romanos 8,36 fala assim, que nós somos entregues. Paulo fala assim, por amor a ti, somos entregues à morte todos os dias. E fidelidade na nossa vida em tudo nós temos que ser fiéis ao Senhor, né? Porque Ele é fiel para conosco, então nós temos que ter essa fidelidade. Israel quebrou essa aliança quando eles deixaram de ser fiel ao Senhor e passaram a adorar outros deuses. Eles prostituíram, né? Eles cancelaram, quebraram essa aliança. E santidade aqui em 1 Pedro 1,15, 1 Pedro 1,15 fala que seja santo toda a nossa maneira de viver, como o nosso Deus, Ele é santo. Deixa eu só ler aqui, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então nós temos que ser santos, separados, né? Então a noiva, ela tinha que ter esses requisitos. Amor, né? Não um amor de paixão, de loucura, mas aquele amor de entrega, né? O amor fiel e santo. Então essa era a primeira fase, a fase da escolha. Então as famílias se concordaram, os filhos agora se encontraram no lugar público para que possam ver se tem compatibilidade, se realmente tem os mesmos sonhos, os mesmos planos, se querem ter filhos, se não querem, como que vai ser. A partir daí então vem a fase do dote. Aí nós vamos ver lá em Gênesis 24, 22, fala assim, deixa eu achar aqui, fala assim, e aconteceu que acabando os camelos, não quero aí Eliezer faz um voto com Deus, né? Que quando ele chegasse perto da moça, tá aqui no verso 14, vou ver o 24, 14, Gênesis 24, 14, fala assim, seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o seu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, também darei de beber os teus camelos, esta seja a quem designaste o teu servo Isaque, e eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre os ombros. E aí o que acontece? Ele vai e pede ela de beber, ela dá a ele de beber, dá água para os servos e depois tira água para todos os camelos. Irmãos, e aí fala que o verso 22, olha, e aconteceu que acabando os camelos de beber, tomou um homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro. Ou seja, ele já começou ali a colocar o dote, né, sobre ela. E o que é o dote? O dote, irmãos, não é pagar, né? Às vezes, hoje, né, no mundo que nós vivemos, em que as pessoas acham que tudo é uma coisa comercial, mas na verdade o dote era algo que estava valorizando aquela mulher. Estava dizendo, olha, o seu valor. Né? Apesar que o nosso valor não é o dote que o Senhor Jesus, que Deus pagou por nós, porque era o pai do noivo que pagava o dote. É o pai do noivo. O pai do noivo. Qual o dote que o pai do noivo pagou por nós? O sangue do seu filho Jesus.
Ele não deu ouro, ele não deu prata, ele deu, né? 1 Coríntios 7, 23 fala que nós fomos comprados por bom preço. Por bom preço. Então, quanto mais prendada, quanto mais a moça fosse, né? Aqui fala que ela era formosa, virgem e trabalhadeira, né? Então, ele observava e viu todas essas qualidades nela. E aí, então, ele paga um dote para ela, para a família dela. E ela, então, vai para se casar com Isaac. Então, nós entendemos o quê? Que aqui não está falando de valor financeiro. Está falando do valor que nós temos para o Senhor. O Senhor nos comprou por alto preço. Ele deu um dote muito maior do que qualquer dinheiro, qualquer prata, qualquer ouro, qualquer coisa desse mundo. Ele deu o próprio filho dele para morrer na cruz do Calvário por nós. E nós fomos comprados com sangue. Então nós já entendemos que nós fomos escolhidos pelo noivo, que o pai do noivo já pagou o dote. O pai do noivo já pagou o dote já foi pago por nós, né? E aí, o pai, depois dessa fase, começava uma fase que chamava Ketubá. O que era o Ketubá? Ketubá significa o que está escrito. Então, ali era um contrato. Era um acordo em que os dois, eles assinavam. E naquele acordo ali, naquele contrato nupcial, naquele contrato ali, era escrito todos os direitos da noiva, todos os deveres e todos os direitos do noivo e todos os deveres do noivo. Os deveres do noivo eram muito maior do que os da noiva. Era 80% da Ketubá, era falando, né, dos cuidados que o noivo deveria ter com a noiva. E aí, esse contrato era assinado pelos dois. Mas, porém, depois dessa fase do contrato, o que é a nossa Ketubá? O que é, onde que está escrito? É aqui, ó, a nossa Ketubá, palavra de Deus. Aqui fala tudo que a noiva pode, tudo que a noiva não pode. Tudo que a noiva, né, tudo que o noivo espera da noiva, em santidade, em fidelidade, em amor, em comunhão. Tudo que o noivo espera dessa noiva está aqui. Está aqui. E, então, essa é a nossa Ketubá. Esse é o nosso contrato com o Senhor, né? Por isso o Senhor sempre dizia, né? Ele estava sempre falando da Ketubá, olha, está escrito. Olha, já está escrito. Ou seja, o contrato da Ketubá está aqui, foi feito. E aí nós devemos o quê? Estar lendo e obedecendo. Não adianta ler sem obedecer. Depois dessa fase, aí vinha o Eruzim ou Ketuzim, né? Mais falado Eruzim, que é a mesma palavra de separação que santificação, porque santificação e separação é a mesma palavra em hebraico. Então esse período, né, era uma fase de separação entre os noivos, porque ainda não havia o casamento, era só um acordo de que eles iriam se casar. Bom, no nosso meio aqui, vamos dizer, era um noivado. Então tinha essa fase. E essa fase, ela poderia ser era de 1 ano a 2 anos de separação. Era o período para a noiva se preparar. Era o período para a noiva preparar o enxoval. E era o período para o noivo se ausentar para preparar o quê? Aquilo que lá em João 14:2 fala. O que fala em João 14:2? Eu, na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não houvesse, eu não vos teria dito. Eu vou para o meu pai, mas eu voltarei para buscá-los. Ou seja, o Senhor está dizendo, olha, minha noiva, eu estou indo preparar. Porque isso aí era obrigação do noivo. O pai do noivo, ele ajudava o noivo a preparar a casa para viver com a noiva. E interessante que lá no Ocidente, eu estava estudando, há muitas casas ainda que são assim, uma casa embaixo, aí outra casa em cima, outra casa em cima, outra casa em cima, mas não são apartamentos, não é prédio apartamento, é uma casa em cima da outra. Por quê? Porque o pai fazia então a casa do filho em cima da casa dele.
E a casa do e aquele que tinha o filho depois fazia para o seu filho também por cima. Então há casas lá assim de 5, 6 casas por cima uma da outra. Não só em Israel nem tanto, mas no mundo árabe isso ainda acontece. Ainda acontece isso. Então Jesus ele foi preparar lugar. E o interessante que quando eu estava olhando isso, que se você pegar lá em Apocalipse 21, 16, fala que a Nova Jerusalém, ela tem o mesmo tamanho, tanto de comprimento quanto de largura. Ou seja, ela é quadrada. Ela tem a mesma largura e a mesma altura. Lembra muito, né, esse tipo de construção, né, que tanto cresce para cima como para o lado. O lado é o mesmo tanto. E a Nova Jerusalém, assim, é um quadrado. Muito interessante, não é mesmo? E aí nós estamos vendo essa fase. O noivo foi, Jesus foi nos preparar lugar. Mas só que ele vai voltar. E o interessante que a noiva, então, ela tinha 2 anos. Aí Jesus, né, nós contos para Deus um dia como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Ou seja, já vai fazer, né? Se nós contarmos da morte de Jesus, em 2033 faz 2000 anos que ele morreu. Mas, se nós contarmos do nascimento, nós já passamos de 2000 anos. Então, nós sabemos que o noivo já está às portas, o noivo já está na maçaneta da porta. Qualquer hora essa porta se abre. Qualquer hora essa porta se abre. E nós podemos entender por que Jesus também disse, olha, o filho não sabe que hora que o noivo vem, nem o filho sabe, nem os anjos do céu, somente o pai. Porque era o pai que era o responsável para ajudar o filho na construção dessa casa, na preparação dessa casa, para receber o quê? A noiva. Para receber a noiva. Então essa fase era muito interessante, né? Depois disso, então, separou. O noivo foi para a casa do pai, a noiva vai para a casa da mãe, ela vai preparar-se, ela vai se preparar, que é o que nós temos que fazer, né? A noiva tem que estar preparada. A noiva tem que estar preparada. E aí, o que acontece? Quando o noivo está para chegar, quando o noivo está para vir, o que acontecia? Acontece que ele mandava uma comitiva antes. Uma comitiva com trombetas, né, com pessoas dançando. Por isso que naquela palavra das 10 virgens, que vem-se, né, gritou-se, lá vem o noivo, porque vem-se muito barulho. Então, às vezes, esse barulho se faz longe ainda, né? Talvez a noiva ainda tenha 1 dia, 2 dias para se aprontar, quando ela ouviu o barulho. E hoje, o que mais nós vimos é barulho. Nós estamos vendo barulhos por todos os lados. Nós estamos vendo cumprimento de profecia, uma atrás da outra. Nós vemos as profecias cumprirem-se e nós estamos vendo um barulho muito grande de que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Por isso o Senhor Jesus disse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está dizendo, olha, eu estou voltando. Está muito barulho. Muito barulho. Barulho de governo único, que, né, nós sabemos que vai existir. Barulho de moeda única. Barulho, né, na sociedade de valores invertidos, né, essa inversão de valores, de guerras. A natureza que está, né, dando seus sinais de maremotos, de tsunamis, de vulcões, de tufões, de tudo que todas as formas a natureza está gritando. O noivo está vindo, a natureza está fazendo barulho para dizer o noivo está vindo, o noivo está chegando. As pessoas hoje que perderam totalmente a sua identidade, hoje não existe mais a pessoa não querer ser homem, não, eu estou errado, eu não quero ser homem, eu quero ser mulher, ou eu quero ser mulher, eu quero ser homem. Não, mas hoje as pessoas também querem ser animal. Se você procurar, você vai ver que tem pessoas querendo ser cachorro, outro quer ser gato, outro... Então tem de ser de tudo hoje, né? Há poucos dias eu vi um que queria ser dragão, tirou os dedos e participou garras. Pessoas, ser humano que quer ser boneco, quer ser boneca. Então a identidade das pessoas estão tão confusas que elas já não sabem quem elas são. Quem elas são? Quem eu sou? Não sabe mais, não sabe que está totalmente perdida. Então nós vemos que isso tudo é barulho.
barulho de que o noivo está chegando. O noivo está chegando. E aí? A noiva tem que ter tempo para se aprontar. Ou nós vamos ser como aquelas 5 virgens loucas, né? Que não tiveram o azeite na botija, na hora certa. Na hora que ela precisou do azeite, ela não tinha o azeite, porque ela se distraiu. Hoje nós não podemos nos distrair. Por isso nosso ouvido tem que estar atento aos barulhos que estão se fazendo, aos barulhos que estão aí anunciando a volta de Jesus, anunciando a volta dele. E o interessante, então, é que eles tocavam as trombetas. E as trombetas, né, as trombetas em Israel, até hoje se troca trombeta quando tem um casamento, quando tem as solenidades, quando tem guerra. São os 3 motivos que se tocam trombetas. Quando há o casamento, solenidades, né, celebrações públicas, que tem que reunir pessoas por algum motivo, e guerras. Então, essas trombetas, mas existe uma festa em Israel também, que é a festa das trombetas. E essa festa, ela vem antes do tabernáculo, que é a última festa que eles comemoram. E o que é a festa do tabernáculo? A festa do tabernáculo é comemora-se o quê? A habitação de Deus em nós, a habitação de Deus no meio de nós. Deus se tabernaculou no meio do povo. Deus veio morar no meio do povo. Porque quando é construído o tabernáculo, né, no deserto, é construído ali o tabernáculo. E depois, mesmo quando eles moram em casas, eles voltam para comemorar, né, eles ficam uma semana nas tendas. E a festa do tabernáculo era justamente 7 dias. E as bodas do cordeiro vão demorar o quê? 7 anos. 7 anos. E aí, então existe as trombetas estão sendo tocadas, porque logo vem a festa do tabernáculo, Deus habitando juntamente conosco, Deus habitando com a sua igreja, Deus habitando com a sua igreja. E aí depois disso tudo que o noivo chega, aí o noivo chegou, tudo preparado. Aí tem a rupá. Nós devemos, né, quem assistiu a novela de Gênesis aí deve ter viu muitas vezes eles falando da rupá. O que era rupá? Rupá era uma tenda, que eles entravam então dentro dessa tenda, a noiva e o noivo. Ali se lia toda a Ketubá novamente, todo o compromisso que eles haviam feito, né, antes dessa separação. Lia-se agora todo aquele contrato, e aí eles faziam o quê? A sua última assinatura. Eles reafirmavam agora a sua assinatura. E era 7, então entrava-se agora a festa das bodas. 7 dias de bodas. 7 dias de celebrações. E nós sabemos que esses 7 dias de celebrações são os 7 anos da grande tribulação aqui na terra, que é os 7 anos das bodas do Cordeiro, que nós vamos estar lá, quando que nós vamos estar juntamente com o nosso Deus. Então, eu quero, para finalizar, ler um versículo que está aqui, em Efésios 1:4. Como Deus ele é maravilhoso, como Deus ele é tremendo, e como nós vamos entender, né, o relacionamento de Deus com o homem, desse casamento, dessa aliança, o qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Mas espera aí, que eu li errado, eu li Gálatas, tá? Desculpa aí. Não li Efésios, não. Fala assim, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Porque a base do casamento é o amor. E a palavra de Deus fala que Deus nos amou de tal maneira, ele nos amou de tal maneira, que ele pagou o maior dote que poderia ser pago por uma noiva, que foi o sangue do seu filho por nós. Então, através desse casamento judaico, nós podemos entender, né, aquilo que Jesus fala, que ele que nos elegeu, ele que nos chamou, ele que nos nomeou, ele que nos chamou,
Nós não fomos nós mesmos, né? Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Nós já fomos escolhidos do Senhor. Nós já fomos escolhidos. O dote já foi pago. Estamos vivendo um momento de separação, mas as trombetas já estão tocando, anunciando a volta do noivo. E, né, e quando o noivo vem, a noiva tem que estar preparada. A noiva tem que estar já adornada para o seu noivo. E quando o noivo vier, é para buscar a noiva, para morar na casa do Pai, para morar para todo sempre, juntamente com Ele. Porque a aliança, né, quando nós casamos, a aliança é até que a morte nos separe. Só que lá não vai existir mais morte. É um compromisso eterno. E o interessante, né? O mais interessante é que quando eles se separavam, né, ainda lá na primeira fase, né? Quando eles se separavam, que já havia fase, né, da escolha, do shidurim. Esqueci a palavra, voltei para ver, do shidurim. Ainda lá na fase do shidurim ainda, né, que era 3 fases, que eu falei que é a fase da escolha, a fase do dote e a fase da ketubá, do contrato. Quando eles, então, firmavam o compromisso, aí o que eles faziam? Eles tomavam o cálice divino. E o que Jesus fez antes de separar-se da noiva, que é a igreja dele? Ele tomou o cálice. Ele tomou o cálice e falou: este é o cálice da nova aliança, da aliança, do casamento. Esse é o cálice da minha aliança com vocês. Ou seja, eu estou indo, mas eu vou voltar. Mas daqui a pouquinho eu estou de volta. Se esse vídeo te abençoou, você possa compartilhar, para que outros também sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém?